Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar para você um pouco sobre Sarney, que é um dos grandes líderes políticos desse nosso país. E principalmente agora observando a CPI, nessa CPI de Cachoeira, eu comecei a refletir e pensar um pouco sobre esse grande líder nacional. O Sarney, como todos nós sabemos, é um político que sempre esteve no poder, desde que eu me entendo que o Sarney está no poder. Ele tem uma característica bastante saliente. Ele apoia qualquer um que vá para o poder e apoia imediatamente, não faz muito esforço não. Ele ama o poder. Assim que ele apoiou a ditadura, depois a ditadura foi se esvaindo, ele sai da ditadura e participa da oposição à ditadura, e por uma obra do destino ele se torna presidente do Brasil. Evidentemente, o Sarney é aquele político matreiro, aquele político que ele consegue. Evidentemente, ele é inteligente e ele consegue. Eu vou dizer inteligente, mas eu não gosto de usar a palavra inteligente para as pessoas que são espertas. Uma pessoa como o Sarney, que dirigiu e dominou um estado como o do Maranhão por tantos anos, e quanto mais tempo passa, mais o estado do Maranhão se torna mais pobre, mais miserável, e ao contrário acontece com a família dele, se tornando mais rica e mais poderosa. Então isso para mim não é inteligência, isso é esperteza, e essa esperteza por enquanto ainda prevalece no Brasil, porque o Brasil é cheio de brasileiros espertos. Mas muito bem, o Sarney tem uma outra característica, que é a maldição. Importante observar agora nessa CPI do Cachoeira. Primeiro você precisa perceber o seguinte: o Lula iniciou sua carreira política em cima, batendo no Sarney. O que Lula xingou o Sarney, o que ele detonou o político Sarney, a figura do Sarney, é incrível de imaginar o que é que ele fez para com isso angariar a simpatia do povo brasileiro. E o interessante é observar que Lula só vai ser presidente da República do Brasil quando, na terceira vez, quando ele faz acordo com a família do Sarney. Um acordo que eu descrevo aí nesse artigo. Ele faz esse acordo, Sarney topou, fez o acordo, fez de uma maneira tal que Sarney passa a ser um dos caras mais importantes do governo Lula. Um verdadeiro condutor, um verdadeiro orientador do Lula em relação ao seu governo. E ele foi muito importante para o Lula, principalmente quando houve o mensalão, que o Lula ficou completamente perdido, não sabia nem para onde olhar. O Lula ficou nas mãos do Sarney, que foi o seu orientador. Muito bem. Então, ele foi tão fundamental que o Lula chegou a dizer que, defendendo o Sarney de uma provável instalação da CPI no Senado contra o Sarney, ele disse que o Sarney não era um homem comum e que já tinha prestados grandes e relevantes serviços ao país. Daí você vê a importância do Sarney para o Lula. Eu acho que o Sarney deve ter ficado extremamente feliz quando ele vê aquele cara que o chamava de canalha, que o chamava de corrupto, que o chamava de grilheiro, dizer sem coragem e vergonha que o Sarney não era uma pessoa comum. Eu acho que para o Sarney aquele momento de vingança pessoal não tem preço. Em seguida nós podemos observar que com o Collor aconteceu mais ou menos da mesma maneira. O Collor, quando quis acelerar a condição dele de candidato a presidente do Brasil, ele começou a desbancar o Sarney. Ele detonava o Sarney o máximo que podia. Fez de Sarney um Judas na sua campanha. E, evidentemente,
a maldição do Sarney veio rápida, veio a galope para o Collor. Logo depois, ele sofre um processo de impeachment e um dos líderes importantes do Congresso naquela situação era o Sarney. Então ele ficou também na mão do Sarney, de uma certa maneira. E agora, recentemente, nós vemos o Demóstenes. O Demóstenes desbancava o Sarney, chamava o Sarney de corrupto, detonava, um cara sério, ético que ele era, então não podia se comparar a um Sarney, etc. Não demorou muito, ele entrou, como nós estamos vendo aí agora, numa fase crítica, e, por incrível que pareça, esse canalha foi ao Sarney, que é o presidente do Senado e que também dá as cartas para a comissão de ética que vai julgá-lo, e pede ajuda. Agora imagina, vocês podem imaginar o que é que o Sarney, qual a felicidade do Sarney naquela hora, ele vendo aquele cara que há pouco tempo atrás estava detonando, chamando de corrupto, etc., numa situação completamente vexatória devido a baixeza de um cara que se mostrava de uma maneira e era exatamente o oposto, um defensor da moral e praticando imoralidades a todo instante, enormes. Imagina só o Sarney, a felicidade dele se vingando mais um daqueles canalhas todos que andaram chamando de canalha e que todos eles passaram a comer na mão do Sarney. É um caso interessante. E o Sarney continua aí, poderoso, influente no governo Dilma, presidente do Senado, e com a possibilidade que eu fico arrepiado sem pensar. Se houver alguma situação em que a Dilma e o vice não possam assumir ou continuar no governo, o Sarney será o presidente do Brasil, apesar de toda a ojeriza que o povo brasileiro tem a ele. Ok, meus amigos, até a próxima. Dá uma lida nesse artigo aí, e novamente, se vocês gostarem, por favor, vocês o repassar para os seus principais contatos. Ok? Um abraço, muito obrigado e até a próxima.